Lane Thomas Staley nasceu em 22 de agosto de 1967, na cidade de Kirkland, no estado de Washington, nos Estados Unidos. Filho de Philip Blair Staley, um veterano da Guerra do Vietnã, e Nancy Elizabeth McCallum, professora, Lane cresceu em um ambiente familiar marcado pela instabilidade emocional e pela ausência paterna. Ainda criança, viu o pai deixar a família. Um abandono que se tornaria um dos pilares invisíveis de sua formação emocional. A mãe, tentando preservar algum equilíbrio, incentivava atividades artísticas. Foi nesse contexto que Lane teve seu primeiro contato com a música, inicialmente como baterista. Desde cedo, demonstrava uma sensibilidade incomum, alternando introspecção profunda com uma necessidade intensa de expressão. Durante a infância, Lane mudou-se diversas vezes, acompanhando as tentativas da mãe de reorganizar a vida. Era um garoto educado, quieto e extremamente observador. Na escola, não se destacava socialmente, mas também não passava despercebido. A música começou a ocupar um espaço central. Não como uma ambição profissional, mas como refúgio. Na adolescência, já vivendo na região metropolitana de Seattle, Lane mergulhou de vez na cena musical local. Seattle, no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, era uma cidade cinzenta, industrial, distante do glamour cultural de outras capitais americanas. Esse ambiente ajudou a moldar uma geração de músicos que buscava honestidade emocional acima de técnica ou espetáculo. Lane passou por diversas bandas pequenas, tocando em clubes obscuros, experimentando estilos e tentando encontrar uma identidade própria. Foi nesse período que ele abandonou a bateria e assumiu definitivamente o vocal. Percebendo que sua voz, intensa, rasgada, vulnerável, causava impacto imediato em quem o ouvia. O encontro decisivo aconteceu no fim dos anos 1980, quando Lane conheceu Jerry Cantrell. Cantrell trazia estrutura, riffs pesados e disciplina. Lane trazia emoção crua, dor real e uma entrega quase autodestrutiva. Juntos, fundaram o Alice in Chains. O lançamento do álbum Facelift, em 1990, marcou a entrada oficial da banda no cenário nacional. A música Man in the Box explodiu na MTV. E quase da noite para o dia, Lane Staley deixou de ser um músico de clubes pequenos para se tornar um rosto conhecido internacionalmente. A fama chegou rápido demais. Turnês, entrevistas, contratos e dinheiro surgiram de forma simultânea. O sucesso não deu tempo para adaptação. Apenas exigiu desempenho. Em 1992, com o lançamento de Dirt, o Alice in Chains atingiu o auge artístico e comercial. O álbum não apenas vendeu milhões, tornou-se um documento brutal sobre dependência química, culpa, autodestruição e vazio existencial. As letras não eram metáforas distantes. Eram confissões. Lane não interpretava personagens. Ele cantava sobre si mesmo. Quanto mais o público se identificava com aquela dor, mais ele se via aprisionado nela. O sucesso não funcionava como saída. Funcionava como espelho. Nesse período, o uso de heroína deixou de ser episódico e passou a ser constante. Lane se envolveu profundamente com Damry Lara Parrott, sua companheira, também dependente química. O relacionamento dos dois era intenso, apaixonado e destrutivo. Lane começava a faltar a compromissos, cancelar entrevistas e desaparecer por dias.
Sua aparência se transformava rapidamente. Ainda assim, no palco, ele continuava entregando performances devastadoras. Fora do palco, Lane começava a desaparecer. Em 1996, a morte de Demery Lara Parrott representou um ponto de ruptura irreversível. Amigos próximos relataram que, após essa perda, algo nele se quebrou de forma definitiva. Não se tratava mais de lutar contra o vício. Lane passou a aceitar o desaparecimento como o destino. O sucesso, que já não o protegia, agora apenas amplificava o vazio. O Alice in Chains entrou em um hiato não declarado. Lane raramente era visto em público. Quando surgia, era por breves momentos, sempre visivelmente fragilizado. Nos anos seguintes, Lane se isolou completamente em seu apartamento em Seattle. Cortou contato com amigos, familiares e colegas de banda. Não atendia telefonemas, não abria a porta. O homem cuja voz ecoava em rádios do mundo inteiro vivia agora em completo silêncio. Tentativas de ajuda aconteceram, mas Lane já não parecia capaz de aceitar qualquer intervenção. O vício não era mais apenas químico. Era emocional. Em 5 de abril de 2002, Lane Staley morreu aos 34 anos. Vítima de uma overdose combinada de heroína e cocaína. Seu corpo só foi encontrado cerca de 2 semanas depois. O fim foi silencioso, solitário e brutalmente coerente com a trajetória que se desenhava há anos. Hoje, Lane Staley é lembrado como uma das maiores vozes da história do rock. Mas sua história vai além do talento. Ela revela o preço da fama quando encontra alguém emocionalmente frágil. Quanto maior o sucesso, mais Lane desaparecia. Ele não foi destruído de uma vez. Ele foi se apagando lentamente, enquanto o mundo continuava a ouvir sua voz. E talvez essa seja a tragédia mais honesta de todas. Lane Staley não morreu porque fracassou. Ele morreu porque venceu cedo demais.